Bendito seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneçam com todos. Amém. Nós temos mais uma grande oportunidade de participarmos da adoração ao Senhor e agora através da sua santa palavra. E eu convido a amada igreja do Senhor a abrir o livro santo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e os versículos que vão do 12 até o 17. Glória a Deus que nos trouxe mais uma vez a este lugar de adoração e nos agracia com a sua presença gloriosa, porque não teria outra razão se não fosse a presença de Deus. Não teria outra razão para estarmos aqui, né, se não fosse a presença de Deus. O texto santo diz assim, Mateus 4, do 12 ao 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou é chegado o reino de Deus. O texto nos leva ao seguinte pensamento: a luz que rompe as trevas. Tem luz que não dá nem para espantar as trevas, né? Só que essa aqui rompe, acaba, abre caminho, destrói, dissipa as trevas. E luz aqui não é apenas um brilho físico, né? O resplendor de uma lâmpada, mas a revelação de Deus por meio de Cristo para retirar ou para tirar o ser humano das trevas, não da falta de luz física, mas das trevas do pecado. E romper, neste caso aqui, é atravessar, abrindo caminho, dar a conhecer, divulgar, revelar. E trevas, neste caso aqui, não é exatamente a ausência de uma lâmpada, né? De um brilho de uma lâmpada. Não é exatamente a ausência do brilho da luz, mas representa ignorância espiritual, idolatria e pecado. E se a gente analisa o texto com todos os detalhes que ele nos oferece, a gente vê que o tema desse texto é: a luz é enviada por Deus para transformar vidas e trazer salvação. Não é esta luz que a gente acende e apaga, ou aquela luz que o sol oferece de dia, mas de noite falta. É uma luz diferenciada, que é aquela que vem não somente para clarear, mas para transformar. Não somente para romper as trevas, mas para oferecer salvação. Jesus, ele não iniciou seu ministério por acaso em um lugar qualquer. A gente vê que Jesus, ele nasce em Belém, uma cidadezinha pequenininha, ele é criado em Nazaré, e ele tem Israel, ele tem Jerusalém, que é o centro do poder político e religioso. Mas a gente vê que ele se dirige à Galileia, que era uma região desprezada, marcada por uma mistura cultural, também por idolatria e por trevas espirituais. A gente vê aqui o começo do que ele diz lá em Lucas 19:10, né? O médico não é para os sãos, e sim para os doentes. Então, para muitos, essa seria uma escolha estranha, né? Você vê que todo mundo que quer montar uma igreja vai para um centro grande,
onde tem movimento, onde tem grandes empresas, ninguém quer vir para um lugar assim desse. Ou, para o menor ainda, as pessoas querem expandir, querem salões cheios. Então a escolha de Jesus era basicamente uma loucura para as pessoas que estavam ali. Para muitos seria isso uma escolha bem estranha. Afinal, Jerusalém naquela época era o centro político e religioso da época. Entretanto, Jesus vai justamente para a região que os líderes religiosos consideravam desprezível. Os líderes religiosos não queriam nem saber da região da Galileia ou daquele meio ali. Lembra que quando Jesus encontra Natanael, ele fala: pode vir alguma coisa que presta da Galileia? Era uma região totalmente desprezada. Jesus começa o seu ministério terreno na região que todo mundo jogava para escanteio. Essa escolha, ela, além de tudo isso, ela vem para cumprir as Escrituras e não a vontade do homem. Por isso que eu sempre digo: todo mundo que quer fazer a obra de Deus segundo a sua vontade vai dar em nada. Você só pode fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Se você olhar tanto Isaías 9, 1 e 2, quanto Lucas 19 e 10, você vê que era esse o propósito de Deus. Estava nas Escrituras e Jesus veio para cumprir as Escrituras. Por que Jesus vai exatamente para os confins de Zebulon e Naftali e para Cafarnaum? Porque já estava escrito. Ele deveria começar o seu ministério ali. Antes, Isaías escreve isso entre 700 e 633, antes do nascimento de Cristo. Então, quando Cristo ele vem a esta terra, se faz carne, ele já tinha um roteiro para seguir. Quando você se converte e quando Deus te chama para fazer algo no seu projeto de salvação, Ele já tem um roteiro para você. Talvez você não consiga enxergar, talvez nós não conseguimos enxergar pela nossa pequenez, mas já existe um roteiro pronto. E quando Deus vai abrindo os nossos olhos, e às vezes tem gente que não quer ir por aquele caminho como Jonas, né? E às vezes quer desviar do caminho, mas como o caminho já está traçado, você já está escolhido, você já aceitou o convite, então não tem mais para onde correr. Por isso que a melhor coisa é você se colocar por inteiro nas mãos do Senhor e deixar o Senhor te dirigir. Ele sabe todas as coisas. O Evangelho de Mateus, escrito, claro, por Mateus, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e de acordo com estudiosos, este Evangelho ele foi escrito, provavelmente entre 50 e 70 depois de Cristo, por conta de tantas divergências de datas. Quanto ao lugar, alguns acreditam que foi escrito na Palestina, outros em Antioquia da Síria. Mateus ele escreveu principalmente e inicialmente para a instrução dos judeus, e ele tinha por objetivo provar que Jesus é o Rei dos Reis, o Rei de Israel, e também por isso Mateus ele escreve o seu Evangelho usando muitos textos do Antigo Testamento, até mais do que muitos escritores do Novo Testamento. Ele usou e abusou de textos do Antigo Testamento. Após a prisão de João Batista por Herodes Antipas, a gente vê que por João ter denunciado o relacionamento desse mesmo Herodes com Herodias, que era a cunhada dele, como a gente pode ver lá em Mateus 14, do 1 ao 12. Então, essa prisão, sobretudo Mateus 14, 3 e 4, marca o fim do ministério preparatório de João Batista para que Jesus possa dar o início ao seu ministério público aqui na terra. E a Galileia era uma região mista, habitada por judeus e gentios, considerada espiritualmente inferior por judeus da Judéia.
alguns judeus de outra região de Israel, chamada Judéia, achavam que a Galileia era coisa para deixar de escanteio. E Jesus ele deixa a Judéia, onde o povo considerava que era um lugar mais espiritual, mas na realidade era um lugar mais religioso. Jesus então deixa a Judéia, provavelmente para evitar um confronto prematuro com aquelas autoridades, como a gente pode ver em João, no capítulo 7, versículos 1 ao 6, e também para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías, no capítulo 9 de Isaías, versículos 1 e 2. Esse texto, então, de Mateus 4, 17, 4 do 12 ao 17, mostra que o início do ministério de Jesus é soberanamente guiado, o início e todo o ministério, né, é soberanamente guiado por Deus. E ele segue o cumprimento das Escrituras. Nada do que Jesus fez fora daquilo que já estava escrito. Então ele revela, aqui também o texto revela algo que nos leva a pensar. O reino de Deus não surge no centro político religioso, mas entre os marginalizados, evidenciando a inversão dos valores humanos. Porque o que chama mais a atenção do ser humano? Aquilo que está em destaque, né? E não aquilo que está desprezado. Mas Deus faz exatamente o contrário. Deixa o centro político religioso, que era Jerusalém, e vai para a Galileia, onde todo mundo rejeitava. Fazendo o inverso da lógica humana. Para todo mestre, você vê que lá em João, no capítulo 7, versículos 1 ao 6, os próprios irmãos de Jesus dizem: como que você faz essas coisas e não vai direto para Jerusalém, onde o povo possa ver e fica aqui escondido? Então, até os irmãos de Jesus achavam que Jesus deveria ir para o centro religioso e não ficar nas periferias. Então a gente vê que essa questão de pessoas buscar aquilo que está em evidência não é de hoje, né? Ninguém, quase ninguém procura os marginalizados, os rejeitados, os esquecidos e aqueles que as pessoas geralmente não olham para eles. Então, deixando Nazaré, cidade em que Jesus cresceu, né? Se você ler Mateus 2, 19 ao 23, você vê que foi ali que ele cresceu. Jesus vai para Cafarnaum, que era uma cidade ou uma aldeia de pesca, que ficava às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na realidade, é um grande lago que ficava muito próximo da nascente do Jordão e de outros riachos. E Cafarnaum ficava em uma rota comercial muito importante, conhecida naquela época como Via Maris. E ela conectava o Egito à Síria, sendo um ponto estratégico para alcançar diferentes povos. Também se aproximar de tribos de Israel que tinham perdido a sua essência por ter se misturado tanto com os gentios, que invadiram, né, essas tribos, que era Zebulon e Naftali. Lembra que Zebulon e Naftali eram dois dos filhos de Jacó. Se você ler Isaías 9, 1 e 2, você vai entender muito bem o que Mateus está falando aqui. Portanto, a mudança para Cafarnaum cumpre também o plano divino e prepara o ministério terreno de Jesus para ter alcance amplo. Nota que Cafarnaum ficava numa rota onde pessoas saíam de um país para outro. Então, pessoas passando ali e vendo ou ouvindo o que Jesus estava fazendo aqui já começava a espalhar. Se estivesse em Jerusalém, certamente ele seria boicotado, preso antes do tempo, tinha que ficar discutindo com o fariseu, com o saduceu, tinha que ficar discutindo com essênios, com os zelotes e com tantos outros grupinhos religiosos que havia em Jerusalém. Mas ao
começar por este lugar esquecido, Jesus conseguia muito mais reconhecimento do seu trabalho. Então, a mudança ali para Cafarnaum, além de cumprir o plano divino, também acabava alcançando mais pessoas, o que representa também o início da promessa messiânica de restaurar as regiões esquecidas. Recomendo você ler Isaías 9, do 1 ao 7. Assim, Mateus ele quer mostrar que as pessoas e atitudes ministeriais de Jesus estão sempre de acordo com os passos ministeriais de Jesus, né, estão sempre de acordo com a vontade do Criador e a vontade do Criador que está expressa nas Sagradas Escrituras. Se a gente olha, por exemplo, João 12, do 44 ao 49 e João 8, 29, isso fica extremamente claro. Sobretudo João 8, 29, onde Jesus diz: aquele que me enviou nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Em João 12, do 44 ao 49, ele diz que ele não fala absolutamente nada por si mesmo, mas de acordo com o que ele ouve do Pai, assim ele fala. Então, até as falas de Jesus eram guiadas ou ditadas pelo Criador. Você imagina os passos que ele deveria tomar. Assim é todo aquele que se converte, deve seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus todos foram guiados pelo Criador. Jesus, como homem, não fazia absolutamente nada por sua conta. Em João, por exemplo, ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aquele que se converte não deve fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que te levou à conversão. Quando a gente olha tudo isso, a gente vê nos versículos 12 e 13 a providência divina na escolha do lugar. Até o lugar que foi escolhido havia providência divina. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Deus ele escolhe alcançar aqueles que o mundo despreza. A primeira questão aqui, se a gente olha 1 Coríntios 1, do 27 ao 29, a gente vê Paulo dizendo que Deus não escolheu muitos de nobre nascimento, mas escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus ele não vai a Jerusalém, que é um centro religioso, também um centro político. Mas ele vai para a Galiléia, lugar marginalizado e esquecido pelos líderes religiosos. Se você olhar hoje, a coisa não é diferente, né? Veja se os grandes líderes religiosos olham para um lugar como esse ou para o município deste lugar. Não olham. Né? Se Jesus não levantar pessoas pequeninas, os líderes religiosos não olham para um lugar como esse. E é exatamente o que Jesus faz. Ele, sendo o líder dos líderes, ele não levanta pessoas, ele vai pessoalmente. E lá ele começa a transformar vidas. É assim que Deus age. Ele vai onde ninguém quer ir. A primeira coisa que ele faz, ele vai onde ninguém quer ir. Ele alcança quem o mundo rejeita. E ele transforma quem todos consideram sem valor. Ele faz exatamente o que o mundo deixa de fazer. Primeiro ele vai onde ninguém quer ir. Onde os grandes líderes, aquelas pessoas que têm até condições financeiras, jamais iriam. E depois ele vai e alcança pessoas que são rejeitadas.
E depois ele transforma pessoas que o mundo acha que não tem mais valor, que não tem valor e que não tem mais jeito. Deus, ele não se limita a lugares ou a pessoas nobres para que ele possa agir. Ele vem ao encontro de cada um de nós, ainda que no nosso lugar de desprezo e na nossa condição de insignificantes perante a sociedade. Como a gente pode ver em 1 Coríntios 1, 26. Não sei se você lembra quando você estava lá no seu cantinho, que ninguém olhava para você, que ninguém dava valor nenhum para você, que todos diziam, isso aí não tem mais jeito, isso aí é uma tranqueira, não há quem mude isso. Isso tem uma personalidade que nem o cão aceita. Tem gente que chega a esse ponto. Deus foi lá no teu lugar de desprezo, no lugar que todo mundo te desprezava. E ele mudou a tua condição quando todo mundo, quando toda a sociedade, ou grande parte dela, considerava você uma pessoa insignificante. De alguma forma ele foi até você. De alguma forma ele veio até mim. De alguma forma ele alcançou cada um de nós, no nosso lugar de desprezo, na nossa condição de insignificante diante da sociedade. Qual o valor que nós temos ainda hoje para muitas pessoas da alta sociedade? Nem sabe que nós existimos, né? Mas Deus veio ao nosso encontro, ainda que no nosso lugar de desprezo, ainda que em nossa condição de insignificantes. Quando a gente olha aí então os versículos do 14 ao 16, a gente vê o cumprimento da profecia. Versículos, Mateus 4, do 14 ao 16. O texto diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Esta é a citação tão famosa de Isaías 9, 1 e 2. Escrita entre 700 e 630 a.C., originalmente para anunciar esperança ao povo oprimido pela Assíria. A Assíria havia invadido as tribos de Zebulon e Naftali, e aquelas terras haviam se misturado demasiadamente com povos estrangeiros. Na época de Isaías, Zebulon e Naftali havia sido as primeiras tribos dos filhos de Israel ou de Jacó a cair sob ou debaixo do domínio de estrangeiros. A profecia falava de uma restauração futura, não era algo para os tempos de Isaías. E Mateus aplica o cumprimento desta profecia por meio de Jesus Cristo, indicando que ele, Jesus, é a verdadeira luz prometida lá em Isaías. Jesus é apresentado como o Messias prometido, que veio para dissipar ou para desfazer ou para espalhar as trevas espirituais, a ignorância, a idolatria e o pecado daquele povo. Então Jesus vem, sobretudo, com esse propósito de afastar as trevas espirituais, arrancar a ignorância, destruir a idolatria, perdoar os pecados. Afinal de contas, foi isso que ele fez conosco, né? Quando Jesus entrou em nossas vidas, a primeira coisa que ele fez foi arrancar a ignorância. Quantas vezes, talvez, você tenha dito: quer bem saber desses crentes, esses crentes é tudo louco. Hoje você é um dos loucos. Ele arrancou a sua ignorância. E depois que ele arranca a ignorância, ele destrói a idolatria. Tudo aquilo que a gente tinha como algo importante na nossa vida, era um ídolo, um cantor, um jogador, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo um santo de barro, Deus destruiu tudo.
na nossa vida. O pecado que nos oprimia, Deus mata. E hoje nós temos a certeza de que somos livres da escravidão do pecado. Porque a luz que é Jesus entrou em nossas vidas, destruindo a ignorância, a idolatria e o pecado. Então hoje nós somos perdoados e temos a certeza de que com Cristo entraremos na glória para desfrutar do bem maior e eterno do nosso Criador. As trevas aqui, elas simbolizam a alienação de Deus, ou seja, isto é, alheio à realidade divina, a ação que transfere um bem ou um direito a outro. Então, nesse caso, as trevas aqui elas referem pessoas que pegaram a adoração que deveria ser dada a Deus e entregou para outros deuses. Então, as trevas aqui está referindo a isso. Neste caso, eles dedicavam a adoração devida ao Deus vivo a deuses estranhos ou a deuses mortos. A luz é a revelação divina em Cristo. Deus revelando tudo que nós precisamos saber através de Jesus Cristo. Isso mostra também a universalidade da missão de Jesus. Ou seja, Jesus não veio para um povo restrito. Ele veio para todo o mundo. A luz não veio só para os judeus, por exemplo, mas também para os gentios. Na região que Jesus dá início ao seu ministério terreno, estava cheia de gentios, povos não judeus, povos extremamente pecadores. E até mesmo os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, não estavam mais vivendo de acordo com a lei de Deus, salvos os remanescentes, ou os santos que sobraram, que obedeciam a lei. A gente vê que Jesus ele entra em um território que era considerado algo extremamente perdido pelos religiosos de Israel, de Jerusalém, que estavam mais perdidos do que os perdidos da região esquecida. Se você olha Mateus 23, por exemplo, Jesus fala para os religiosos de Jerusalém: como escapareis vós da condenação do inferno, se vocês não acreditam que eu sou? Mas a Galileia dos gentios acreditaram em Jesus, se converteu e se arrependeu. Então, os judeus de Jerusalém, os religiosos de Jerusalém, condenavam a Galileia por serem idólatras e ignorantes e incrédulos. Mas foi exatamente na região de gentios, ignorantes, idólatras e incrédulos que Jesus foi e mostrou a verdade e eles aceitaram. Na região de Jerusalém, onde tinham os grandes líderes religiosos e o templo, eles se achavam santos demais e não conseguiram ver o Salvador em pessoa diante deles. E quando ele se revelou que era o Salvador do mundo, eles deram um jeito de crucificá-lo. Então nota que nem sempre os grandes centros são a esperança para a divulgação do Evangelho. O que a gente vê nos grandes centros, às vezes, nem sempre representa o verdadeiro Evangelho. Por isso que a gente, em pequenos lugares, conseguimos levar a palavra talvez a muito mais gente do que um grande centro. Por que eu estou falando isso? Eu estive lá nos grandes centros e eu não vi o Evangelho. Eu participei de culto com 25 mil pessoas e eu não vi o Evangelho. Eu participo de cultos hoje com 10 pessoas e eu vejo o Evangelho. Sempre disse aqui que uma igreja com 10 pessoas salvas é muito maior do que uma igreja com 25 mil pessoas sem salvação. Por isso que Jesus ele vai onde ninguém quer ir. Ele resgata quem está rejeitado. Ele restaura.
quem a sociedade considera como inútil ou sem valor. Para mostrar, é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1, do 26 a seguir, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, as fracas para destruir os fortes. E ele não escolhe muitos de nobre nascimento nem de grandes recursos, mas ele escolhe os simples para transformar em pessoas sábias, justas e que vão além, para que ninguém se vanglorie na sua força, na sua sabedoria e nem nos seus recursos. Quando a gente olha, sobretudo, o versículo de número 17, a gente vê a mensagem do reino. A mensagem do reino não é você vai ficar rico amanhã. A mensagem do reino não é Deus está mandando te falar que você que não casou ainda vai casar com a melhor pessoa do mundo. A mensagem do reino não é amanhã você estará próspero, você estará curado, amanhã você... A mensagem do reino é outra: arrependimento. A gente nota que o versículo 17 diz assim: daí por diante, depois que Jesus deixa a Galileia, depois que Jesus deixa Nazaré e vai para a Galileia, para Cafarnaum, em direção a Zebulon, a Naftali, depois que ele cumpre a profecia, depois de tudo isso, o versículo diz: daí por diante, depois que Jesus dá esses passos todos, diz que daí por diante, passou Jesus a pregar. E qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que aqui Jesus ele volta a repetir o que João Batista diz no capítulo 3, versículo 2. A mesma coisa, se você ver o capítulo 3 de Mateus, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 17 de Mateus 4. Daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nota que a mensagem de Jesus é a continuidade da mensagem de João Batista, que era o seu precursor. Então, a pregação de João Batista é exatamente o início daquilo que Jesus dá continuidade. Veja que a primeira palavra da mensagem inicial de Jesus é arrependimento. Jesus não trouxe na sua primeira mensagem algo do tipo: olha, eu vim aqui para mudar a vida de vocês, vocês que estão pobres aí comendo peixe azedo, agora vocês vão comer caviar, vocês que estão aí nesse barquinho à vela, eu já vejo a tecnologia daqui a 1000 anos, já vou colocar um barco a motor para vocês agora vão andar de iate. Não. Arrependei-vos. Esta era a mensagem inicial de Jesus Cristo. E aí alguém hoje pode dizer: mas eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, acho que eu não preciso dessa mensagem de arrependimento. Você acha que Jesus falha? Jesus está falando para mim e para você que somos convertidos: arrependei-vos. Jesus está falando para quem nunca se converteu: arrependei-vos. Se você acha que você não tem mais nada do que arrepender, está difícil a tua situação. Porque o apóstolo Paulo, o gigante da fé, aquele que mais estava próximo de Deus, era o que mais entendia que ele precisava de arrependimento. Paulo disse: olha, a mensagem é para pecadores, e eu sou o maior deles. Paulo estava, aquele homem que tocava no morto e ele ressuscitava, e Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. O que um pecador precisa? Arrependimento. Então a gente vê que a primeira palavra
da mensagem inicial de Jesus Cristo é arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus sem mudança de vida. Não tem quem consiga entrar no reino de Deus sem mudança de vida. E ninguém muda de vida se não houver arrependimento. As pessoas naquela época, elas viviam debaixo da autoridade de reis humanos. Todo mundo vivia debaixo da autoridade de reis humanos naquela época. Às vezes, reis injustos. E com certeza, se fossem bons ou injustos ou justos, qualquer que fosse a situação daqueles reis, eram reis passageiros. Então, e muito além disso, eles viviam debaixo, além de tudo isso, né, eles viviam debaixo do domínio do mal, do domínio do pecado. Veja que Jesus agora, ele oferece o reino dos céus. Você que vive debaixo da autoridade de reis humanos, você que vive debaixo da autoridade do rei das trevas, do império das trevas, eu, Jesus, que sou a luz do mundo, te ofereço agora o reino de Deus. Já que vocês estão debaixo de um regime imperialista de reis, eu ofereço um reino melhor, o reino dos céus, o reino de Deus, que é eterno. Então a gente vê que o reino que não é apenas algo para o futuro, o reino de Deus ou o reino dos céus que Jesus ofereceu, não é algo que seja apenas para o futuro, mas é uma realidade que começou com a vinda de Jesus a essa terra. Ele chama cada um de nós a romper com as trevas, com o reino das trevas, para viver debaixo do justo governo de Deus. E nos mostra que o arrependimento é a única porta que nos faz sair da escuridão para a luz. E ele diz: arrependei-vos. É o único meio, a única porta, a única saída que nós temos de sair do reino das trevas para o reino da luz. Esta porta se chama arrependimento. Não tem outra. Não, quando eu quiser eu vou. Não vai. Eu sou uma pessoa muito boa e eu vou sair dessa e vou. Não vai. Eu sou valente demais, eu quebro barreiras e vou. Também não vai. Eu vou juntar com os mais poderosos do mundo e a gente vai romper essa barreira e vai. Também não vão. Eu arriscaria dizer que se você se unisse a Satanás, você não iria. Aí agora que não iria mesmo. Porque ele ia te prender nas trevas, no reino das trevas, no mais profundo reino das trevas. Só existe uma maneira de você sair de debaixo do domínio do reino do mundo, do reino das trevas, para entrar no reino de Deus por meio da luz que é Jesus. Se chama arrependimento. Por isso Jesus começa o seu ministério terreno na sua primeira mensagem com a primeira palavra: arrependei-vos. Se você não se arrepender, e esse arrependimento não deve ser uma coisa passageira, mas algo diário, você não tem como entrar no reino de Deus. A gente vê que o que João Batista já disse lá em Mateus 3:2, a gente vê que essa frase, ela retoma a pregação de Jesus. Com essa frase, ele retoma a pregação de João Batista, mostrando continuidade nesta mensagem. Tanto a mensagem de João quanto a mensagem de Jesus é a mesma, pregando arrependimento. Né? Tem uma continuidade. Jesus dá continuidade à mensagem de João. Agora, porém, com a presença do rei em pessoa. João estava falando isso, apontando que o rei viria. Agora, o rei está presente, pregando a mensagem que João havia iniciado.
A expressão reino dos céus, que a gente vê aqui, ela é característica do Evangelho de Mateus e é equivalente a reino de Deus nos outros evangelhos. Desde Mateus 3:2 até Mateus 25, versículo 1, o evangelista menciona 31 vezes a expressão reino dos céus. Enquanto os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, eles mencionam aproximadamente 63 vezes a expressão reino de Deus, que é equivalente à expressão reino dos céus. Aqui também no versículo 17 de Mateus 4, a gente vê que Jesus disse que nós devemos nos arrepender porque o reino dos céus está próximo, ou é chegado, né, como algumas traduções dizem. Estar próximo significa que o reino chegou na pessoa de Jesus e será consumado plenamente no futuro, na sua volta gloriosa a esta terra, como a gente pode ver em Apocalipse 11:15, que diz: e agora o reino deste mundo se tornou do seu Filho Jesus Cristo. Então, essa expressão significa que o reino de Deus já chegou na pessoa de Cristo, mas que ele será consumado na sua plenitude só no futuro, ou seja, na volta gloriosa de Jesus a esta terra. Porém, nós já podemos viver o reino de Deus na esperança, né? Todos nós que nos convertemos e compreendemos o amor de Deus, já estamos no reino de Deus, vivendo na esperança da sua consumação na eternidade. Nota que o início do ministério ou do serviço terreno de Jesus, ele é marcado por urgência e também por chamado à transformação. Arrependimento é urgência, né? Ele é o ministério ou o serviço de Jesus aqui nesta terra, o ministério terreno de Jesus, ele é marcado por urgência e também por um chamado à transformação. A luz, que é Jesus, exige uma resposta prática, uma decisão de mudança. Quando Jesus chega até nós, ele exige uma resposta prática, que é uma decisão de mudança. Se você não mudar, ele não tem como fazer, né? Ele não tem como. Se você não está disposto à mudança, quando Jesus chega até você, então Jesus não pode transformar a sua vida. E não é por falta de poder, é porque ele não invade. Então Jesus, ele te convida, ele te chama ao arrependimento e ele exige urgência na resposta. A luz, que é Jesus, exige urgência ou exige uma resposta prática do convite que ele te faz. Quando o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento, ele exige uma resposta prática, ou seja, que nós tomemos uma decisão de mudança. A luz brilhou sobre as trevas da Galileia naquele tempo de Jesus. E hoje ela continua brilhando sobre todo aquele que crê. A mesma luz, que é Jesus, que brilhou lá na Galileia há 2000 anos atrás, sobre um povo que estava em trevas espirituais, vivendo na idolatria e na servidão do pecado. Esta mesma luz continua brilhando hoje sobre a vida de todo aquele que crer. Basta crer para esta luz continuar brilhando, como ela brilhou há 2000 anos atrás, lá na Galileia. Então, se há ainda na vida de alguém trevas em alguma área, sombra de dúvida em alguma área, saiba que não há trevas tão grandes ou tão densas que a luz de Cristo não possa romper. Se você tem alguma duvidazinha lá no fundo do teu coração sobre qualquer coisa, saiba que não há trevas, não há escuridão, não há sombra de dúvida que a luz de Cristo não possa romper.
Basta você abrir teu coração para Ele e Ele resolve qualquer que seja o probleminha que ainda existe na tua consciência, seja qual for. Sempre alguma pessoa, nem sempre todas as pessoas elas conseguem ter clareza total de todas as coisas. Sempre há, né, lá no mais íntimo do coração da grande maioria das pessoas, no mais íntimo da consciência da maioria das pessoas, alguma sombra de dúvida, algum restinho de trevas, alguma confusão, mas não há trevas tão densas, grandes, pequenas, profundas, escondidas, que a luz de Cristo não consiga romper. Onde ela chega, as trevas têm que desaparecer. Basta você abrir teu coração para o Senhor e Ele vai romper todo e qualquer resquício de dúvida, de sombra ou de treva que haja na tua vida. Jesus é a luz que trouxe vida para quem vive debaixo da sombra da morte. João 8,12, que foi lido aqui, João 1,9, tudo vai nos falar sobre isso. Então, com muita frequência, João ele menciona a ação reveladora e salvadora de Jesus Cristo como o símbolo da luz. Se você ler, por exemplo, João 1,9, João 8,12, João 9,5, João 12,46, a gente vê que em todos esses textos, João traz como referência, menciona, né, a luz como um símbolo da revelação de Jesus Cristo e da salvação que Jesus Cristo trouxe para todo aquele que nele crê. Encontra-se esse simbolismo também, esse mesmo simbolismo da luz como revelação e salvação vindas por meio de Jesus Cristo, encontra esse símbolo também em Isaías 42, versículo 6 e Isaías 49, versículo 6 também, com relação aos servos do Senhor. Também é o que Jesus recomenda aos seus discípulos. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículos do 14 ao 16, Jesus diz aos seus discípulos transformados, que eles, depois de transformados, eles são luz para o mundo. É o que Jesus espera de nós, que nós, como discípulos transformados, convertidos e certos da nossa salvação, que nós também tornemos luz para o mundo, para os incrédulos. A gente vê que é um texto extremamente maravilhoso, rico e de grandes informações, e que às vezes a gente precisa ir mais fundo para poder entender aquilo que Cristo deseja que nós vivamos no nosso dia a dia. Às vezes a gente, muito ocupado pelas grandes dificuldades e batalhas no dia a dia, a gente acaba esquecendo de viver as coisas mais simples e mais transformadoras. Às vezes a gente esquece de olhar para a simplicidade do Evangelho, às vezes a gente esquece de olhar para a dor do outro, às vezes a gente esquece de olhar para a simplicidade e a beleza da natureza, às vezes a gente deixa de viver coisas que nos traz saúde emocional, espiritual, para viver num desatino de ocupações, e às vezes a gente esquece da grandiosidade de Deus que está expressa nas mais simples coisas ao nosso derredor. E às vezes a gente lê a Escritura de forma apressada e às vezes não faz um estudo adequado do texto, e às vezes a gente quer mais colocar para fora as angústias que a gente arruma no dia a dia por exatamente não viver a simplicidade do Evangelho. Dito tudo isso, eu gostaria de fazer uma aplicação prática para os nossos dias. Mateus ele enfatiza o plano de redenção contínuo desde o Antigo Testamento e mostra que Jesus Cristo é o cumprimento das Escrituras. Mateus começa mostrando que o plano
de redenção de Deus, ele é contínuo. E ele começou no Antigo Testamento e ele vem até o Novo Testamento e ele continua até os dias de hoje. Também Mateus mostra que a missão de Jesus começa às margens do poder humano, lá onde todo mundo havia esquecido, longe do poder político e religioso que havia tomado conta da cidade santa, da cidade de Jerusalém. O reino nasce onde há desprezo e rejeição social. Raramente o reino de Deus nasce nos grandes centros do poder religioso, social ou político. Você pode ver que os grandes despertar do Espírito Santo, os grandes despertamentos, avivamentos do Espírito Santo, não começa no meio do poder, né? Começa por pessoas simples. Quando foi que o Espírito Santo desceu? Quando tinha cerca de 120 pessoas simples e perseguidas, escondidas na cidade de Jerusalém. Mas não desceu no palácio, não desceu no templo. O avivamento do Espírito Santo desceu sobre pessoas simples. Naquele local lá no cenáculo, sobre cerca de 120 pessoas marginalizadas pelas autoridades religiosas e políticas. Os grandes avivamentos não aconteceram no meio de pessoas sábias, ricas, religiosas. Lembra que quando o Senhor Deus manda Jonas para Nínive, para uma cidade de bárbaros, e quase 120 mil pessoas se convertem com a pregação de Jonas. Não tinha centro religioso ali. Não era um centro político de grande notabilidade. Tinha um poder local, mas não era um poder mundial. Todas as vezes que o Espírito Santo tem um avivamento, é sempre sobre pessoas rejeitadas, simples. Né? Corre o risco de haver um grande avivamento aqui entre nós. Pessoas simples, rejeitadas, esquecidas, marginalizadas até mesmo pelos grandes templos religiosos. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso ainda hoje, mas Ele pode fazer isso mais para frente, assim que Ele achar melhor. E se Ele não quiser, Ele não faz em tempo algum. Então você percebe que o reino, ele nasce, né, o reino de Deus, a pregação do reino, ou a demonstração do reino de Deus, ele nasce onde há desprezo, onde há rejeição social. E raramente ele nasce nos grandes centros do poder religioso, do poder social e do poder político. Você pode olhar, todos os grandes avivamentos não nasceram em meio a pessoas importantes para o mundo, claro. A luz e as trevas simbolizam aqui a transição, ou seja, a passagem da ignorância para a revelação e da morte para a vida. Há um tempo atrás a gente vivia em plenas trevas de ignorância, caminhando para a morte. Um dia o Senhor abriu os nossos olhos, nós passamos dessa condição para a luz. Ou seja, recebemos agora a revelação da vida eterna e caminhamos para a vida eterna por meio da salvação adquirida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ainda hoje tem muita gente em trevas pensando, né, que está na luz. Infelizmente, nos nossos dias ainda há muita gente que está em trevas pensando que está na luz. Eu gostaria de que você lesse comigo 1 João capítulo 2, versículos do 8 ao 11, para que não fique nas minhas palavras de que ainda hoje há gente nas trevas pensando que está na luz. 1 João 2, do 8 ao 11. Todavia
Todavia vos escrevo um novo mandamento: aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tome cuidado para você não estar nessa condição, mesmo tendo sido alcançado pelo Senhor. Dito tudo isso, podemos concluir que a presença de Jesus, a luz que revela o reino de Deus aos que creem, exige decisão imediata, exige urgência de arrependimento. Não se esconda mais atrás de trevas, atrás do desânimo, atrás da incredulidade e atrás do pecado. Porque a presença de Jesus, que é a luz que revela o reino de Deus a todo aquele que nele crê, esta luz exige decisão imediata de todo aquele que crê. Ele exige urgência de arrependimento. E nós, todos os dias, se brincar toda hora, temos alguma razão para arrependimento. Às vezes por negligência, às vezes por má vontade mesmo, outras vezes por covardia, outras vezes porque nós olhamos só para o nosso próprio umbigo, e outras vezes porque achamos que já fizemos demais, e outras vezes porque achamos que estamos cansados e o outro faça aquilo que nós deveríamos fazer. E outras vezes porque amamos menos do que deveríamos amar. E outras vezes porque não sabemos ser amado quando alguém se dispõe a nos amar. Por esses motivos e outros, acredito que cada momento nós temos necessidade de arrependimento. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue vos abençoando ricamente. Amém. Convido a amada e gloriosa Igreja do Senhor a se colocar de pé para que nós possamos falar com Deus, agradecendo-o por tudo que Ele nos fez hoje. Não somente pelo que Ele nos fez hoje, né? Mas pelo que Ele nos fez durante toda a nossa existência. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para a glória do Teu nome perfeito, nós entramos em oração mais uma vez na Tua justa presença, desejosos de Te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo quanto o Senhor ainda fará. Pai, nós Te agradecemos por este culto, pela Tua viva presença em nosso meio, pelas orações feitas aqui no início. Te agradecemos pela cura dos doentes, dos enfermos, pela libertação dos oprimidos, dos deprimidos, dos encarcerados e de todos os aprisionados. Te agradecemos pelas tantas revelações maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela capacidade que o Senhor coloca em nós para amar, para perdoar. Te agradecemos, Papai querido, pela Tua viva presença em nosso meio. Te agradeço, Papai, pela presença de vidas preciosas que aqui estão. Poderoso, amado e glorioso Deus, Te agradecemos pela libertação desta nação. Te agradecemos, Papai querido, pela paz no lar, pela paz nas famílias. Te agradecemos pelos convertidos que ainda entrarão por estas portas para glorificarem o Teu nome.
Pai, te agradecemos pelos convertidos que aqui já estão, para que eles continuem firmes na tua presença, bendizendo, exaltando e glorificando o teu grande e poderoso nome. Pai, obrigado por todas as tuas maravilhas, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Te agradecemos porque em tuas mãos, papai querido, está a força, a sabedoria, a riqueza, as ações de graças, a soberania e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Graça e paz a todos. Um excelente finalzinho de fim de semana e que todos tenham uma semana abençoada debaixo da proteção do Senhor e que o Senhor os abençoe ricamente com paz, graça, misericórdia, prosperidade, proteção, saúde e tudo aquilo que vocês precisam para tocar mais uma semana debaixo da presença do Senhor. Graça e paz a todos e que Deus os leve aos vossos lares em segurança. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Só lembrando que amanhã tem oração, né, gente? Não esqueçam de orar. Coloque esta nação nas vossas orações. Amém.